Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, final de semana passado celebramos a Epifania do Senhor e neste final de semana o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o início da vida pública de Jesus. Logo na primeira leitura nós ouvimos o profeta Isaías. Ele anuncia um misterioso servo escolhido por Deus para estabelecer um mundo de justiça e de paz. Claro, ele não diz o nome desse servo. O servo é um servidor, uma pessoa generosa, uma pessoa que cumpre uma missão com dignidade. E a igreja sempre entendeu que esse servo é Jesus. Jesus veio ao mundo com a missão de trazer a justiça e a paz. Passou por dificuldades, provações, sofreu e morreu para ser fiel à missão que o Pai lhe confiou. Então, Jesus é o servo de Deus, o Filho de Deus amado que veio ao mundo com a missão de resgatar, libertar aqueles que estão presos pelo pecado, trazer, portanto, uma vida nova a todos os filhos e filhas de Deus. Na segunda leitura ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos. E nesse texto, Pedro anuncia que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou para realizar seu projeto de salvação da humanidade. E no livro dos Atos, Pedro então diz: Ele, Jesus, passou pelo mundo fazendo bem e libertando os oprimidos. E essa é também a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Portanto, esta também é a nossa missão. Estamos nesse mundo pela vontade de Deus, pela graça de Deus, para fazermos o bem, para ajudar as pessoas, para estender a mão a quem precisa, abrir o coração. A vida nova de cristãos supõe então uma dedicação ao próximo. É isso que Jesus veio nos ensinar. No Evangelho segundo Marcos, é o comecinho do Evangelho de Marcos, ele apresenta a realização da promessa de Deus no batismo de Jesus no Rio Jordão.
O que Deus prometeu se cumpre com a vinda de Jesus. O evangelista Marcos desejava mostrar aos que se preparavam ao batismo, mostrar para eles quem é Jesus e qual a sua missão. Jesus é o servo enviado por Deus, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação das pessoas. Então era necessário que as pessoas abrissem o coração para acolher Jesus. Não ficarem indiferentes diante de Jesus, não rejeitarem a presença de Jesus, mas abrir o coração para o Senhor Jesus. O batismo de João é um rito de iniciação. São batizados os que decidem renunciar ao pecado, mudar de vida e preparar-se para a vinda do Messias. Claro, naquele contexto, naquele momento, só os adultos recebiam o batismo, e foi assim durante muito tempo. E no caso, nesse contexto do batismo de João, a pessoa devia manifestar-se publicamente na disposição de acolher o Messias que vai chegar, mudar o rumo da sua vida, viver melhor com as pessoas. Aí sim, então, recebia o batismo. A pessoa passava por um processo de conversão, recebia então o batismo de João. Jesus, Filho de Deus, Deus também, claro, não precisava ser batizado. Jesus não tinha do que se converter. Jesus não precisava mudar de vida. Jesus é Filho de Deus, Deus também, mas ele quis ser solidário com os pecadores, e com os pecadores iniciar a caminhada que conduz à liberdade plena. Entendendo sempre que Jesus não concorda com o pecado, não aceita o pecado, mas ele ama o pecador, ele quer resgatar o pecador, trazendo-os para uma vida nova. Ainda nesse contexto do Evangelho, algumas imagens aparecem no texto que revelam então quem é Jesus. A primeira delas é que logo após ser batizado por João, os céus se abriram. Cristo reconcilia o céu e a terra, Deus e os homens. Este é o sentido. Os céus se abriram e o recado é esse: Cristo reconcilia o céu e a terra, reconcilia Deus e os homens. E naquele momento também aparece uma pomba. Qual o significado? Lembra a pomba mensageira de vida e de paz que pousou sobre a arca de Noé. Claro, nós entendemos que essa pomba faz referência ao Espírito Santo, sim, mas também lembra aquele sinal de vida e de paz que pousou sobre a arca de Noé, lá no Antigo Testamento. E naquele momento também ouve-se uma voz do céu. E essa voz apresenta e confirma o servo fiel e predileto de Deus. A voz do céu confirma quem é Jesus, a missão de Jesus,
o que ele veio fazer. Jesus é batizado no Rio Jordão, recebe o Espírito para conduzir o ser humano à liberdade, à vida nova. Um dia nós também fomos batizados. A maior parte de nós, a maioria de nós, enfim, fomos batizados quando crianças ainda. Nem sabíamos de fato o que era o batismo. Mas naquele momento, nossos pais, nossos padrinhos, assumiram por nós o compromisso. Eles assumiram o compromisso de, primeiro, nos ajudar a entender o batismo no momento certo, e eles testemunharam também a fé, assumiram por nós o compromisso de vivermos e crescermos na fé. O batismo é então o primeiro sacramento que recebemos. O batismo é um novo nascimento, uma passagem do pecado à fraternidade. O batismo nos foi dado em nome de Jesus. Então, é um convite a iniciarmos uma caminhada com Jesus. E, mais ainda, o batismo nos insere na comunidade, e por ele começamos a fazer parte da igreja. Então o batismo nos traz a salvação, o batismo nos traz a vida nova, o batismo nos purifica, nos lava de nossos pecados, e o batismo nos insere numa comunidade. Somos igreja pelo batismo, somos comunidade para caminhar juntos, para fazer o melhor que nós podemos, para construirmos à nossa volta um mundo melhor, um ambiente melhor, de justiça, de paz, de fraternidade, solidariedade. É importante isso. Mas o batismo não pode ser apenas um rito celebrado lá no passado. Não é simplesmente uma recordação, mas uma realidade para ser vivida todos os dias. O que importa não é lembrar a data do batismo, mas percorrer um caminho da fé. Nós lembramos o dia do nosso aniversário, né? Nós, aqueles que são casados, sabem a data do seu casamento, né? Sim. Mas quem de nós lembra a data do batismo? É mais difícil. Tem gente que eu fui batizado no dia tal hora, tantas horas, e tal ano. Agora, não podemos dizer que, não lembro o batismo, então relaxa, um desleixo. Não. Claro, seria bom se a gente, hoje é dia do meu batismo, eu agradeço ao Senhor, porque nesse dia, tantos anos, eu recebi o batismo, tal. Seria bom, mas mais importante do que lembrar a data, é viver realmente como cristão batizado no dia a dia. O que adiantaria saber o dia e o horário do batismo, mas viver de qualquer jeito aí? Importante, então, é percorrer um caminho de fé, o caminho com Jesus, fazendo o melhor que nós pudermos fazer, no contexto da nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, no contexto da comunidade, enfim, sendo um sinal de Jesus no mundo em que nós vivemos. Isso é que é mais importante, E quando os pais apresentam o filho, a filha para
receber o batismo, eles têm que ter a noção que eles estão assumindo, juntamente com os padrinhos, o compromisso de educar aquela criança na fé, de conduzir aquela criança no caminho da fé. Os padrinhos são testemunhas da verdade, né? Os padrinhos são colaboradores dos pais na missão de educar aquela criança na fé. Então, quem assume esta missão de ser padrinho ou madrinha tem que ter essa consciência também, de dar o testemunho, dar o bom exemplo, ajudar aquela criança no momento certo a entender o que significa o seu batismo. E cabe aos pais também ensinar os princípios da religião aos filhos. Às vezes acontece que na catequese, ali aos 9, quase 10 anos, 8 anos, 9 anos pelo menos, a criança começa a catequese, não sabe fazer o sinal da cruz, não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar um Pai Nosso, né? Infelizmente isso acontece. Por quê? Porque os pais não ensinaram, os pais não ajudaram, os padrinhos também se omitiram. Eu falo às vezes assim, em tom de brincadeira, né, que os padrinhos têm direito a puxar a orelha dos pais quando eles não cumprem aquilo que estão prometendo, né? Padrinho, madrinha não é só para dar um presentinho do dia do aniversário da criança, é para ajudar também, para testemunhar, para dar bom exemplo, não é? Então, ao celebrarmos o batismo de Jesus, é bom que nós também tenhamos consciência do nosso batismo. Nascemos para a vida nova, nascemos para a vida como cristãos. E nossa missão também é refletirmos a luz de Jesus no mundo em que nós estamos vivendo, no ambiente que está à nossa volta. Então agora, continuando a nossa celebração, nós vamos agradecer o dom do nosso batismo. É um dom, não é um merecimento, é um dom que recebemos. Vamos pedir forças para sermos fiéis a esse compromisso assumido com o Senhor. Tá bom, quando nós éramos crianças, quando fomos batizados, bebês ainda, não tínhamos essa consciência, claro que não, como é que íamos assumir um compromisso? Mas nossos pais, nossos padrinhos assumiram o compromisso por nós. E depois, mais tarde, na catequese e na crisma, sobretudo, nós renovamos nosso batismo e aí sim assumimos a consciência do nosso compromisso cristão. Então, pedir forças para sermos fiéis a esse compromisso. E o que faremos agora então é renovarmos as promessas do nosso batismo.